Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana, com muito prazer, nós estamos recebendo o deputado estadual Hamilton Pereira. Hamilton, prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário para falar um pouquinho de política. Prazer é todo meu, Laíno, aqui com a Local TV, essa equipe maravilhosa e esse nosso público, né? E fala de política, você sabe, eu não gosto muito, né? O deputado Hamilton Pereira foi eleito para o seu 5º mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eleito com 81 mil votos em 2010. Já foi primeiro secretário, depois do presidente, para quem não conhece bem a Assembleia, depois do presidente, o cargo mais importante na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados é o primeiro secretário, é o xerife da Assembleia Legislativa, é o homem que cuida de do dinheiro, da estrutura da Assembleia. E o Hamilton já foi primeiro secretário também, quando o presidente foi, na época, o deputado Walter Feldman. Hamilton, em 94, eu me lembro bem, eu estava cobrindo a apuração lá no Recreativo, a apuração ainda era feita lá, aquela coisa demorada, era até uma festa, era até bem interessante. Você, em 92, foi candidato a prefeito, depois em 94, candidato a deputado, e nos últimos dias lá da apuração, eu sentei com você lá na parte de cima e falei, você está dentro? Você falou, não dá, 19 mil votos na ocasião, você achava que era pouco, eu falei, não, você está dentro. E de lá para cá não perdeu mais eleição. É verdade. Como é que foi daquela... Na realidade, vamos voltar um pouquinho. Em 92, você foi candidato a prefeito, foi para o segundo turno, foi a primeira eleição onde aconteceu o segundo turno, quase foi eleito, por pouco, muito pouco foi eleito, e no meu entendimento foi a primeira e única chance real do Partido dos Trabalhadores fazer o prefeito em Sorocaba. Depois das outras eleições foi mais difícil, acabou não acontecendo. Como é que foi de 92 até agora esse processo entre ser o candidato a prefeito e depois 5 vezes deputado estadual? Bom, primeiro, Laíno, eu acho que a experiência de 92, na realidade, foi o que me projetou no cenário político, né, e fez com que eu fosse eleito em 94, deputado estadual, assumindo meu primeiro mandato em março de 95, né, como um deputado, uma das exceções na Assembleia Legislativa, que nunca foi vereador, por exemplo. Tá? A maioria hoje dos parlamentares na Assembleia Legislativa já foi vereador na sua cidade, muitos deles já foram prefeitos em suas cidades. No meu caso, não. Né? E as pessoas até ficam curiosas em relação a isso. Falam, mas você nunca foi nem vereador, como é que você veio direto para deputado? Aí entra essa história da experiência de 92. Em 92, o partido que desde 82, a primeira eleição em que o PT participou com candidatura própria, nunca havia se ausentado da disputa eleitoral local, acabou me lançando, porque até por falta de opções naquele momento, os nossos vereadores não queriam, eles tinham a certeza de que se reelegeriam como vereadores, né? E, portanto, apostaram nesta possibilidade de voltarem à Câmara Municipal, era o caso da Iara e do Oswaldo Nossi, né? E aí o partido passou a procurar uma outra alternativa. As lideranças que nós tínhamos aqui estavam no movimento sindical, como eu, por exemplo, né? Uma liderança nova, mas também não queriam, muitos achavam, inclusive, que não deveríamos misturar a atividade sindical com a atividade política partidária. E, na realidade, o único do movimento sindical que tinha uma filiação já desde o início do PT e que tinha uma participação efetiva, membro do diretório do partido, era eu. Aí, a companheirada, vamos lançar o nome do Hamilton num encontro municipal. Eu acabei sendo aclamado, depois nós fomos para a convenção ratificou e eu virei candidato, né? Eu me lembro até que, naquela oportunidade, as pesquisas, porque sempre os jornais locais faziam pesquisas de sondagem, né, pré-eleitoral. E nas sondagens é óbvio que os candidatos tradicionais, como Paulo Mendes, Crespo, PTB, PMDB, estavam bem à frente, né? Então, a nossa possibilidade era vista assim, uma possibilidade de um azarão. Isso aí não tem, é mais para marcar a posição do partido mesmo,
né? E realmente, depois nós entramos na disputa, os primeiros debates, entrevistas nas rádios principalmente, os jornais entrevistando os candidatos, e num dado momento a nossa candidatura começa a crescer, eu ultrapassei o Crespo, fui para o segundo turno com o Paulo Mendes e nós disputamos ali cabeça a cabeça. Nós perdemos a eleição aquele ano por 2,6% dos votos, né? O que foi uma diferença realmente muito ínfima. Levando em consideração que, à época, o governador era o Luiz Antônio Fleury Filho, do Exatamente. PMDB, e a única chance de cidade grande do PMDB ganhar era Sorocaba, e a máquina, o governo do estado de São Paulo praticamente se transferiu aqui para Sorocaba numa campanha avassaladora contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Hamilton na ocasião. Exatamente, mas aquela disputa, ela propiciou debate na televisão, debate nos jornais, que tem expressão regional, né? E eu acabei ficando conhecido na região toda, daqui até Itapeva, Capão Bonito e tal. E aí em 94, quando a companheirada me lança candidato a deputado estadual, eu já tinha um conhecimento regional. Tanto é que meu mandato, depois daí, eu chego à Assembleia Legislativa e começo a aprender, né, o ofício de legislar, e começo também a perceber que o meu nome vai se consolidando e o meu mandato vai se moldando como um mandato de expressão regional. E até hoje a minha relação é com os prefeitos todos, nesse eixo Raposo Tavares, com as cidades do Sudoeste Paulista todas, né, todos os prefeitos de todos os partidos, e isso foi consolidando o nosso mandato, né, como um representante regional, um representante destas prefeituras, e também tomamos uma decisão já no planejamento do primeiro mandato, que era assim: nós não vamos chegar na Assembleia Legislativa para ficar fazendo projetinho de nome de viaduto, vamos procurar coisas realmente de conteúdo para que a gente possa legislar. E o meu primeiro projeto de lei, inclusive, aprovado e sancionado, felizmente, foi a criação do Centro de Referência para a Saúde do Trabalhador, aqui de Sorocaba. É o único centro de referência para a saúde do trabalhador do Estado de São Paulo que foi criado por uma lei estadual, de nossa autoria. Depois vieram outras e outras de muito alcance, de muito conteúdo, né? Como, por exemplo, Escola da Família. Eu reputo com a maior lei que nós temos, que nós produzimos no Estado de São Paulo desde então, né? Nós vínhamos constatando esse fenômeno da violência na escola, aumentando cada vez mais, contra os prédios escolares, depredações, pichações, e nós resolvemos, vamos fazer um estudo, isso tem uma explicação, deve ter uma explicação sociológica para isso. As entidades do magistério me ajudaram, foram muito parceiras, fizemos pesquisas de campo, inclusive, e aí levantamos o perfil daquele agressor da escola. Eram jovens na faixa entre 14 e 20 anos de idade, que já tiveram ou já tinham tido uma relação com aquela agremiação escolar, ou haviam sido expulsos da escola, ou por algum desenho. Seria a vingança do Exatamente isso. Quer dizer, aos finais de semana pulavam um muro e iam lá se vingar da direção da escola, dos professores, enfim, e para isso eles deixavam o recado deles na parede, né, através de pichação, depredação, quebravam sanitários, lavatórios dos banheiros, enfim. Aí começamos, quando nós levantamos o perfil através de uma pesquisa, né, auxiliados que fomos pelas entidades do magistério, aí nós chegamos à causa da coisa. E resolvemos procurar um programa, né? E daí encontramos um programa em São Paulo, criado pelo Paulo Freire. Paulo Freire foi secretário de Educação da companheira Luiz Irundina, quando ela foi prefeita em São Paulo. E ele criou um programa chamado Pela Vida, Não a Violência, né, que propunha a abertura das escolas, as escolas da periferia de São Paulo, todos os finais de semana, trazendo os jovens para dentro das escolas, para atividades de esporte, lazer, cultura e arte, né? E isso derrubou a violência nas escolas, na periferia da grande São Paulo, a índices, né, totalmente insignificantes. E nós resolvemos transformar esse programa, obviamente, procuramos à época os auxiliares do Paulo Freire, que o ajudaram a conceber esse programa, e aí criamos o programa interdisciplinar de participação comunitária
no enfrentamento à violência nas escolas, que depois o Covas sancionou, trata-se da Lei 10.312 de 99, dando o primeiro nome que ele deu foi Parceiros do Futuro, né? Depois, com o falecimento dele, daí troca de secretário de Educação do Estado de São Paulo, chegou Chalita no lugar da Teresa Rosenewald, né? E o Chalita mudou, inclusive, a concepção do programa, colocou os jovens universitários para interagirem com essa juventude e monitorarem esses programas e tal. Foi muito bom esse programa enquanto durou. E em 2008, infelizmente, o governador José Serra cortou 50% de todos os recursos que mantinham o programa e as escolas voltaram a se fechar no final de semana. Nós estamos conversando essa semana aqui no nosso cenário com o deputado estadual Hamilton Pereira. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia. Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários. Trabalhamos muito, estamos na busca de sempre fazer o melhor, desde o seu alimento até a construção do seu lar. Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas. La Rioja. Nessa marca, você pode confiar. Estamos de volta com o cenário dessa semana aqui na sua Local TV, seu canal 23 da NET, conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira, do Partido dos Trabalhadores. No primeiro bloco a gente falava aí de quando você foi candidato a prefeito, depois em 94 se elege deputado e a partir daí fazendo um trabalho na Assembleia Legislativa. E eu entendo que o deputado, o vereador, quem quer que seja o legislador, quando ele entra num lugar a primeira vez, acontece. Você é um sindicalista, foi vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, um sindicato fortíssimo aqui da cidade, do estado de São Paulo, do Brasil, um sindicato realmente com uma estrutura muito forte, e se elegeu a primeira vez. A primeira vez pode ser um acidente de percurso. Agora, se reeleger sucessivamente e chegar no 5º mandato, tem que mostrar se não dá para fazer dia do corintiano, dia do palmeirense, dia disso, daquilo, nome de viaduto, coisa que o valha. Tem que mostrar serviço mesmo. Como é que é aquela estrutura, como é que é chegar e tocar esse trabalho na Assembleia? Bom, a Assembleia Legislativa é composta por 94 parlamentares distribuídos por 15 partidos diferentes, né? Então, o que a gente começa a aprender logo de cara é que, assim, você apresentar e aprovar um projeto, porque você chega lá, as pessoas já te avisam, né? Os deputados que já estão lá, já têm experiência, e falam assim, olha, aqui, se você tentar enfiar projetos, programas e tal, na base da força, na base só do discurso e tudo mais, você vai ter muita dificuldade. Porque aqui tem deputados que se elegem, passam 4 anos, nem se reelegem porque não apresentaram ou não aprovaram uma proposta sequer. Aqui você tem que conversar muito, tem que convencer os seus pares e tal. Então, eu aprendi, porque no movimento sindical você dialoga muito. Era um diálogo com os sindicatos patronais, né? Então, e já tinha uma certa embocadura também para microfone, por causa das grandes assembleias que nós fazíamos, a experiência do caminhão de som, né? Nas portas de fábrica e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi o seguinte, aqui não tem essa coisa de que o meu partido é melhor do que todos e que eu aprendi isso, né? Eu tinha que bater em todas as portas, pedir o apoio de todos os parlamentares, de todos os partidos, né? E da mesma forma manter as portas do meu gabinete abertas, porque os outros vêm pedir apoio para as suas proposituras, né? E nós fomos construindo uma relação com deputados, deputadas de todos os partidos. Isso me facilitou construir um trânsito na Assembleia Legislativa que, modéstia à parte, me deu muito respeito, né? Eu ajudei muitos outros companheiros, muitos outros parceiros lá de outros partidos em projetos que eu julgava, eu considerava de alcance social. Eu falava, esse projeto precisa de ajuda, né?
Aprovamos agora, no final do ano de 2012, o projeto que proíbe a comercialização de brinquedos, né, que imitem armas. De um deputado lá, do PR, e que nós abraçamos essa causa, ajudamos ele, fomos conversar com outras bancadas também e tal, e conseguimos a aprovação desse projeto dele, né, no final do ano, o que foi muito bom para a Assembleia. Então, é assim, nós construímos uma relação de muito diálogo, de muito entendimento com todas as bancadas, com todos os partidos, né? Isso abriu caminhos para que a gente pudesse ser, eu sou hoje um dos parlamentares, sem falsa modéstia, com o maior número de leis aprovadas no estado de São Paulo. E nesses 18 anos você não conheceu outro governador que não fosse do PSDB, tirando um curto espaço de tempo do governador Cláudio Lembo, que era do PFL, do DEM na ocasião, que assumiu um período curto. Como é que é a relação, ser um deputado de um partido da oposição durante todo esse tempo e mesmo assim ter lei sancionada, ter uma quantidade grande de projetos de relevância aprovados? Como que se dá essa relação com o Executivo? Bom, primeiro, Carlos Laino, preciso que se diga aqui que a Assembleia hoje tem, na sua ordem do dia, 617 matérias para serem votadas. Das 617, 592 são vetos. Invariavelmente, o Executivo veta praticamente projetos de todos os deputados, de todos os partidos, né? Como é que você faz? Nós já tivemos projetos muito relevantes que foram vetados pelo Executivo e que depois eu retomei o caminho do zero, porque assim, o Executivo vetou sob a alegação de que o projeto daquela natureza não teria que ser aprovado no Legislativo, não deveria ser proposto por um deputado. O que é que eu fiz em algumas questões de matéria de bastante relevância, como, por exemplo, a criação do Parque Estadual do Jacupiranga, né? Eu reiniciei negociando com o Executivo. Nós tivemos, por exemplo, o projeto do Jacupiranga, do Parque Estadual do Jacupiranga, o Ministério Público, né, um dos promotores do meio ambiente do Estado de São Paulo, entrou com uma DIN na Justiça e revogou a nossa lei. Porque exatamente sob a alegação de que aquilo lá não cabia ao Poder Legislativo, mas ao Executivo, patrocinar uma lei daquela natureza. O que eu fiz? Fui então com o secretário do Meio Ambiente, o doutor José Gudenberg. O professor José Gudenberg era extraordinário. Eu falei, olha, professor, o senhor sabe da importância, o senhor conhece a relevância dessa lei e eles acham que o deputado não poderia propor. Então eu venho aqui propor que o senhor reapresente a lei, pode pegar a nossa, fazer todos os reajustes que ela tem que ser feito e tal, e mande ela para a Assembleia Legislativa. Ele fez isso por um entendimento da nossa conversa, da nossa visita na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, enviou, nós fomos gabinete por gabinete novamente, aprovamos, e hoje nós temos o Parque Estadual de Jacupiranga com a garantia de que todas as comunidades tradicionais que estavam sendo expulsas de lá tenham o seu espaço, continuem habitando aquele parque, produzindo, pescando, enfim, vivendo lá da agricultura de subsistência, porque eu procuro o Executivo e procuro me entender com o Executivo, né? Tenho feito isso em todas as matérias praticamente, por isso é que isso justifica o fato de a gente ter apresentado e ter conseguido aprovar matérias de bastante relevância e bastante complexidade também. Nós estamos conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira no cenário desta semana. Vamos para mais um breve intervalo e voltaremos para o nosso último bloco. Venha para a Matielli, procure as etiquetas coloridas e encontre super descontos que saltam aos olhos. Veneziana com grade Lucasa Premium, R$ 298,90. Piso, vários modelos Nardini, R$ 7,30. Matielli, 5 lojas com super descontos para você. Estamos de volta com o cenário dessa semana aqui na Local TV, conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira. Hamilton, você falava dessa coisa da conversa, da negociação. Há algum tempo atrás, alguns anos, você teve um AVC, um acidente vascular cerebral,
e eu me recordo que todos os deputados se cotizaram para ajudar a pagar o tratamento. Você ficou internado num hospital caríssimo, um tratamento caríssimo. Isso marcou você, né? Como é que foi isso? Ah, sim. Eu acho que as pessoas que passam por essa experiência, não é, de quase morte, quando elas refletem sobre isso, comigo aconteceu, você muda o seu modo de enxergar o mundo, não é? De ver a sociedade. Eu sempre fui uma pessoa do contato pessoal, do diálogo, do entendimento e tal. Mas aquilo ali me tocou profundamente. Né? Que aconteceu, era algo gravíssimo, foi algo gravíssimo. Tanto é que o dia que eu peguei alta, inclusive, o Dr. Marcos Stavali, que fez a cirurgia com a sua equipe, ele me acompanhou na saída do quarto, me entregou a tomografia, eu tenho ela em casa até hoje, e ele falou: Milton, essa mancha aqui no meio da tua tomografia, né, é o tamanho da tua hemorragia. Isso aqui é a tomografia de um óbito. Quando você chegou aqui, nós vimos essa tomografia que o Beda tirou aqui no Hospital Modelo, né, eu, na hora, imaginei que nós teríamos um caso de óbito na mesa, porque seria muito difícil você escapar disso. Né. Bom, no entanto, a cirurgia foi bem sucedida. Sequela zero. Sequela zero. Né? E, a partir daí, também essa relação com todos na Assembleia Legislativa mudou profundamente. Porque o Walter Feldman é médico. Sim. Nós tínhamos um outro companheiro na bancada, que era médico também, um irmão muito querido, né? Que era Roberto Gouveia. Foi os dois deputados, né? Fora Virgínia, obviamente os meus familiares, mas foram os dois primeiros deputados que eu vi quando eu abri os olhos, depois da cirurgia. Né? O Walter Feldman viu o Estado, conversou com o Dr. Cláudio, que era o diretor do Hospital Albert Einstein. Voltou para a Assembleia já sabendo qual seria o custo, né, daquele tempo todo ali, na UTI, na cirurgia e tal, enfim. Propôs aos deputados, falou: olha, o Hamilton não tem patrimônio para pagar isso aí. Propôs aos outros deputados que fizessem uma cotização. Ele propôs um padrão de procedimento, quer dizer, uma autorização que todos assinassem, vai para o antigo Banespa, que era onde era depositado o nosso salário, o salário de todos os deputados, essa autorização para se descontar R$50 por mês durante 10 meses. E dos 92 deputados, 88 deputados concordaram com aquilo, né? E isso ajudou a juntar uma parte substancial dos recursos para o pagamento das despesas do Albert Einstein. O restante, uma parte, obviamente, que eu tive que reunir, um pouco que eu tinha, e o restante, a maior parte, foi o Lula. Lula era candidato a presidente em 2002, isso aconteceu em abril de 2002. O Lula ligou aqui para o Gabriel Bittencourt era presidente do partido, propôs para o Gabriel um jantar com empresários, né? Com uma adesão a R$1.000 por convite e tal. Isso foi feito no Sorocaba Park Hotel. Reunimos lá 46 empresários, né? R$1.000 por cabeça, R$46.000, né? Mais do que a Assembleia juntou. A menor parte ficou para mim. Só para as pessoas terem uma noção de quanto custou esse tratamento. Então, aquilo foi, imagine, o dia que eu retorno para a Assembleia, eu entro em plenário, Walter Feldman estava presidindo a sessão, ele para a sessão, chama a atenção de todos os deputados, está entrando o Hamilton, está retornando para o nosso convívio e tal, e faz um discurso, uma homenagem e tal, uma coisa extremamente emocionante. Aquilo mexe com o seu âmago, com o seu coração, com o teu espírito. E marca para o resto da vida. Marca para o resto da vida. Eu falei, puxa, aqui na vida, eu já briguei com tanta gente aqui, briguei assim, né, na polêmica da política e tudo mais. Me tornei mais amigo ainda de todos, né? E esse trânsito, inclusive, que a gente vinha construindo, aumentou muito mais para apresentação e aprovação de projetos. E isso mudou a minha visão de mundo. Eu falei, puxa, aqui na vida. Eu fiquei aqui no Monte Bianco, em Araçoiaba, na chácara de um amigo,
porque eles recomendaram, sai daqui, mas não entra na efervescência da política e tal, vai para um lugar descansar um tempo, vai se restabelecer completamente. Fiquei aqui numa chácara no Monte Bianco e todo dia o pessoal do escritório, da assessoria, chegava com um monte de papel, jogava na cama, eu pegava aquilo, começava a ler e me emocionar, né? Era a Dona Maria de Capela do Alto, que estava fazendo novena com a sua família, era alguém da igreja evangélica que estava fazendo grupo, constituindo grupos de oração. Esse povo nosso é maravilhoso, é maravilhoso. E ali eu saí convencido que, doravante, tudo que eu fizesse seria pouco em agradecimento, em gratidão a tudo aquilo que eu recebi naquele momento, em termos de energia positiva, de orações, de torcida. E isso muda você enquanto ser humano, né? E foi muito bom para mim ter acontecido aquilo. Aliás, nada acontece por acaso, tudo que acontece na vida da gente é positivo. Que bom. Ele está quase no fim, Hamilton. Eu queria que você, para encerrar o nosso programa, um assunto que já faz anos que você vem defendendo, uma bandeira que não é importante só para Sorocaba, é importante para toda a nossa região, que é a criação da região metropolitana de Sorocaba. A gente tem ouvido muita gente falar de desenvolvimento regional, desenvolvimento efetivo da região, montadora chegando, já vai Porto Feliz recebendo uma fábrica grande por conta disso. Todo mundo sai ou não sai? Ou o governador só está dando, como diz aí a moçada, está dando um sambari no Hamilton Pereira? Vai sair uma lei, né, que organiza regionalmente esta nossa região. Né? O aglomerado ou a própria região metropolitana. Uhum. A região metropolitana, o projeto de lei complementar número 33 de 2005, está pronto para a ordem do dia. O nosso telespectador não sabe o que é a ordem do dia, nem tem obrigação de saber. Pronto para a ordem do dia, no linguajar parlamentar, está pronto para ser votado em plenário. Passou por todas as comissões de mérito, está pronto para ser votado em plenário. Só que o governador, inclusive numa das visitas que fez a Sorocaba, disse que não iria não concordava com o projeto que cria a região metropolitana de Sorocaba e queria enviar um outro projeto, de outra natureza, que criasse uma aglomeração urbana aqui para Sorocaba, como ele criou no ano passado para Jundiaí. Né? E, por conta disso, não foi votado ainda. O Colégio de Líderes da Assembleia, e tampouco o presidente, decidiu colocar em votação em plenário. Estão aguardando agora uma definição do Palácio, do governador Geraldo Alckmin, em relação a isso. Mas que vai sair, vai. E quando sair, a gente tem o mérito de ter provocado isso. Sim. E teimosamente, você não imagina a quantidade de vezes que eu estive na Secretaria de Planejamento, que eu estive no SEAD, na Fundação SEAD, buscando informações, na Implaza, que é a empresa de planejamento para a Organização Regional do Estado de São Paulo, enfim, né, buscando elementos, discutindo com técnicos e tal. Eu acho que tem que sair, porque Sorocaba hoje está muito voltada para si própria. Sorocaba é um polo que atrai tudo. Todas as empresas vêm para cá. Todos os Carrefours do mundo vêm para Sorocaba. E o que acontece? As cidades do entorno vão se tornando cada vez mais cidade dormitório. Uhum. A pessoa dorme ali, trabalha aqui, dorme ali, estuda aqui, né? E ela se interrelaciona com a economia sorocabana e não com a cidade dela. Nós precisamos distribuir esse crescimento, porque nós estamos caminhando a passos largos para um superadensamento de Sorocaba. Recentemente, inclusive, um dos grandes jornais publicou a matéria dizendo que Sorocaba é a 10ª cidade em concentração de automóveis por habitante. E nós já estamos convivendo aqui com horários de pico, que não deixa nada a desejar comparado com a capital, né? Nós precisamos evitar isso, precisamos garantir a qualidade de vida. E aí, criando essa figura de organização regional, nós teremos aí Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, ou do aglomerado urbano, nós teremos o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do aglomerado urbano, a ser composto com recursos dos municípios, do Estado e da Federação, e nós poderemos, então, organizar esse crescimento de forma a manter a qualidade de vida. É o chamado crescimento sustentável. Tá certo, o tempo é curto, infelizmente nós chegamos ao fim, vamos conversar mais vezes com o Hamilton aqui no nosso cenário. Quero agradecer muito a sua presença e até uma próxima vez. Eu que agradeço, parabéns a vocês pelo trabalho, parabéns a toda a equipe aqui do Local TV.
E nós vamos ficando por aqui com o cenário desta semana. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado aqui no nosso cenário, na Local TV, o seu canal 23 da NET. Espero todos vocês. Até lá.